Nessa aula vamos abordar sobre os cuidados com os pacientes que estão morrendo na terapia intensiva, abordar os aspectos práticos e os objetivos da reunião sobre o fim de vida com os familiares. Os objetivos dessa aula são discutir os principais problemas relacionados à liderança de uma reunião de família para discutir os cuidados de fim de vida, demonstrar comportamentos, o que fazer e o que não fazer quando estiver liderando uma reunião de família, e desenvolver um sistema com aspectos práticos para a discussão dos cuidados de fim de vida em uma reunião de alta qualidade com as famílias. Nós estamos no meio de uma pandemia. Isso significa que reuniões com familiares serão lideradas por profissionais que não estão acostumados a fazer esse tipo de reunião sobre os cuidados de fim de vida. Então, esperamos que esse material possa ajudar os profissionais de saúde a estruturar uma reunião bem eficaz e conseguir se comunicar com a família sobre os assuntos relacionados aos cuidados de fim de vida. Objetivo 1. Identificar os problemas principais. Muitas pessoas acreditam que a reunião de família se inicia quando você entra à sala de reunião e começa a conversar com os familiares, quando na verdade ela deve se iniciar bem antes disso. Conhecimento e preparação são essenciais. Conheça os objetivos do seu paciente, os valores, os últimos desejos, assim como é importante também conhecer os valores e a dinâmica familiar. Outro ponto importante é a tomada de decisão. Tem que ser claro para a família que isso é uma atividade de equipe. Leve toda a sua equipe para a reunião, apresente todos os profissionais de saúde, mostre à família que eles têm suas opiniões, mostre as visões de cada profissional. A tomada de decisão é um ato conjunto e a família vai ficar mais confortável quando for apresentada a toda a equipe de profissionais. Mostre que você se importa. Quando conversar com a família, mostre empatia, cuidado ao falar sobre o paciente, cuidado ao falar com a família, mostre que seu objetivo está alinhado com a necessidade da família e as necessidades daquele paciente. Objetivo 2. Como fazer a comunicação. Você será o líder dessa reunião, então a comunicação com a família é muito importante. Não tenha pressa, reconheça os impactos emocionais desse processo, dessa reunião e desse assunto tão difícil. Se apresente para a família, apresente toda a sua equipe de forma clara, usando o tempo que for necessário. Permita que a conversa tenha pausas, às vezes longas pausas. Às vezes é difícil para a família conseguir processar todas as informações quando eles estão em situações mais emotivas. E ao mesmo tempo se prepare para repetir, tanto para você como para a família, novamente todos os fatos e de formas diferentes. Fale claramente e chegue ao ponto. Geralmente as famílias sabem que os pacientes de terapia intensiva são graves e eles sabem o que está por vir. Então não demore muito para falar o que está acontecendo. Isso pode gerar mais estresse e mais angústia para a família. A comunicação coletiva é essencial nesse tipo de reunião. Todos os profissionais da equipe devem falar. Todos devem opinar, discutir suas visões. Inclua também todos os membros da família na tomada de decisão. Ouça todos eles, inclusive os que estiverem em silêncio. Pergunte de forma sutil, peça para que opinem, que perguntem. E no final sempre recapitule e resuma de forma clara. Certifique que todos concordam com as decisões tomadas e que todos entenderam as decisões também que foram tomadas. Como explicar os cuidados no fim de vida? A comunicação sobre os cuidados no fim de vida deve ser feita sempre de forma clara, com empatia, mostrando compaixão por aquela família e aquele paciente. Descreva para a família o que os cuidados de fim de vida implicam na paliação dos sintomas, fluidos, a nutrição,
oxigenoterapia, tudo que se inclui nos cuidados paliativos. Relembre a família que a todo momento conforto será dado ao paciente. E discuta com eles quais os cuidados não serão realizados, como, por exemplo, a ressuscitação cardiopulmonar. A comunicação com a família deve ser sempre feita de forma muito respeitosa e sempre dando continuidade aos cuidados de fim de vida. Pergunte aos familiares o que mais seria importante nesse momento, tanto para eles como para o próprio paciente, como, por exemplo, crenças religiosas ou práticas culturais que eles consideram importantes nesse estágio de vida. Relembre a família que a equipe estará sempre disponível e se faça disponível. Faça rounds regularmente, garanta que a família esteja envolvida e se sinta envolvida nos cuidados daquele paciente. Prescreva cuidados de fim de vida de alta qualidade junto com o enfermeiro do leito. E mostre para a família, para que eles entendam e compreendam e se sintam incluídos naquela decisão. As reuniões com as famílias podem ser bem difíceis. Então esteja preparado para os potenciais desafios que podem ocorrer. Como, por exemplo, quando você não se sentir confortável ao ficar em silêncio, estiver se sentindo pressionado para falar. Tente encontrar uma maneira de ficar mais confortável com as pausas, elas são importantes para o entendimento dos cuidados. Nunca diga que vamos remover os cuidados daquele paciente. Nunca devemos fazer isso. Pelo contrário, vamos mostrar que os cuidados paliativos exigem muito trabalho de toda a equipe. Não pense que tudo vai ser entendido na primeira reunião que você tiver com os familiares. Esteja preparado para repetir várias vezes, em várias reuniões, os pontos principais, as mensagens, as decisões, os cuidados. Esse momento é um momento difícil para a família. Muitas vezes a repetição é que traz o entendimento. Evite usar eufemismos para descrever a morte. Isso só gera angústia e pode gerar confusão. A reunião deve ser feita de forma clara, para que a família possa entender o que está acontecendo. E faça com que a família sinta que a decisão não é somente deles, o que não é, realmente não é. É uma decisão da equipe em conjunto com a família, visando sempre os desejos e as metas e os objetivos daquele paciente. Objetivo 3. Vamos falar agora dos aspectos práticos da execução da reunião. Em relação à preparação, conheça muito bem o seu paciente, história prévia daquele paciente, cheque detalhes adicionais com a equipe toda, cheque muito bem o prontuário para saber tudo o que aconteceu, forme a sua equipe e informe a sua equipe que eles vão participar da reunião. Se reúna antes com eles, discutam o caso do paciente, informe a eles que eles vão participar da reunião e que eles vão comunicar à família também as suas visões e suas opiniões. Isso tudo é muito importante, a participação da equipe. A família vai se sentir mais confortável, mais confiante. Escolha um local apropriado para se reunir, onde você não será interrompido e a família possa ficar à vontade para conversar sobre um assunto tão delicado. Quando você se reunir com a sua equipe, certifique-se de que você está discutindo todos os assuntos importantes antes de entrar na reunião com a família. Discuta as metas e os objetivos, discuta a dinâmica da família, os valores do paciente. Tenha certeza de que todos sabem quais são os valores do paciente, os objetivos, se a condição daquele paciente mudou desde o plano da reunião familiar e se todos estão sabendo da condição do paciente, se teve alguma mudança que ocorreu que vai afetar a discussão ou a evolução daquele paciente, tudo isso é muito importante para que a família saiba que todos estão juntos e sabendo realmente o que está acontecendo com aquele paciente. Durante a reunião, é importante que você siga alguns passos para que ela seja organizada.
Primeiramente, reintroduza toda a sua equipe, se reintroduza a família. Resuma onde estamos em relação aos cuidados com o paciente, o que foi discutido em reuniões prévias ou o que foi discutido entre a equipe. Informe isso tudo para a família. Relate claramente aonde estamos, por que isso ocorreu, por que o paciente evoluiu daquela forma. As famílias geralmente sabem que iremos discutir assuntos ruins. Então não prolongue a agonia, não faça um discurso muito longo. Explique o que aconteceu, onde estamos em relação aos cuidados e vá direto ao ponto, seja claro. Quando se prolonga muito esse tipo de reunião, você acaba prolongando o sofrimento daquela família. E depois, no final, sempre rediscuta os valores do paciente. Pergunte novamente à família quais eram os desejos daquele paciente e o desejo da família também. Para concluir a reunião, junte todos os fatos, discuta com a família claramente todas as opções de cuidados e tratamentos e manejos em relação a esse paciente. Certifique que a família forneceu todas as informações e também certifique se eles entenderam tudo o que está acontecendo. Faça as conclusões claras e que todos tenham certeza de que todos estão de acordo com o que foi discutido e concluído. Recapitule todo o caso e organize uma nova reunião sempre que for solicitado pela família. Não esqueça de sempre fazer a participação dos familiares no round, incluí-los em todas as decisões e mudanças de condutas que forem tomadas. Então, em resumo, a preparação é o principal nesse tipo de reunião com familiares. Conheça sua equipe, conheça seu paciente, se reúna antes com a sua equipe, conheça os familiares e a dinâmica daquela família. O trabalho em equipe é essencial e a família também faz parte daquela equipe. E faça com que eles se sintam incluídos nessa equipe. Isso trará mais conforto, mais entendimento. Então mostre essa inclusão, mostre empatia, se comunique com clareza. A família vai ficar mais confiante quando a equipe toda está junta e se comunicando com clareza, com entendimento. Divida a reunião em estágios para permitir uma entrega efetiva e que a família entenda realmente o que está acontecendo. Sempre mostre compaixão, esses momentos são muito difíceis e você está lá para liderar esse tipo de reunião. Então é muito importante que você siga esses passos.